Obrigado por me ver. Uma alegria poder estar de volta à Igreja Presbiteriana da Barra. Eu até me emocionei um pouquinho quando abracei o Tony, né? A gente já tinha bastante tempo que não se via. E foi passando um filme na cabeça quando eu vim entrando aqui na igreja, vendo as salas, os corredores, revendo alguns irmãos, Cezinha, Ângela, enfim. A gente tem um carinho enorme por essa igreja. Infelizmente, a Elaine, né, ou a Japinha, como o MV falou, que a maioria das pessoas a conhecem, ela não veio hoje, ficou em casa com as meninas. A gente tem que estar mais cedo na igreja hoje, então, para poder dosar a energia da gurizada, ela ficou em casa com as meninas. Mas desejava muito poder estar aqui e rever os irmãos. Eu tenho atuado como pastor auxiliar na Igreja do Redentor. Aqueles que caminham mais próximo, que a gente ainda tem contato, sabem disso. Mas para aqueles que não sabem, a Igreja do Redentor se reúne na Union Church, que foi também o berço da Igreja Presbiteriana da Barra. Então, estar lá também acaba remetendo, né, sempre aqueles que nos visitam lá, à Igreja Presbiteriana da Barra. Então, a gente se sente sempre muito próximo. Para hoje, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 7. Eu gostaria de meditar num texto que está lá no finalzinho, né, do capítulo do Sermão do Monte, versículos 7 a 11. Mateus 7, versículos de 7 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, porventura, o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Vamos orar, pedir que Deus fale conosco. Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Sabemos, Deus, que temos vivido dias difíceis, Deus, mas estarmos reunidos aqui, Senhor, a saúde de poder nos levantar, de poder nos dirigir até esse lugar, se reveste de especial sentido no momento que a gente atravessa. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão aqui presente. Obrigado, Senhor, pela Igreja Presbiteriana da Barra, que tem sido, Deus, instrumento de bênção na vida de tantas pessoas. Obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, de cada um daqueles que servem aqui nessa igreja, para aqueles que congregam aqui, pela vida do pastor Antônio. Deus, nós te damos graças. Te pedimos, Deus, que o Senhor possa falar conosco de forma especial essa manhã. Deus, clamamos ao Senhor que o Teu Santo Espírito possa falar de forma graciosa ao nosso coração, que as aflições, a angústia, Deus, as preocupações, elas não venham constituir empecilho, Deus, para que a Tua palavra possa encontrar solo fértil, Deus, no nosso coração, na nossa mente. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós choramos. Amém, Senhor. Amém. Bom, meus irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, ele encontra-se, na verdade, quando a gente olha, né, para o contexto maior, ele encontra-se entremeando uma porção das Escrituras em que Jesus ele fala sobre alguns cuidados na relação com o próximo. Do versículo 1 ao 6 do capítulo 7, Jesus fala sobre o perigo do julgamento, sobre o não julgar. E num determinado momento ele diz que com a medida que nós medirmos, da forma como nós julgarmos, nós também seremos julgados. E no versículo 12, né, saltando esse trecho em que fala sobre oração, ele fala: aquilo que quiserem que seja feito a vocês, que
vocês façam primeiro aos outros. Em algumas versões, aquilo que quereis que os homens vos façam, façam vocês primeiro. Então, é como se, ao entremear, né, ao inserir essa pequena sessão em que ele encoraja a oração, Jesus ele estivesse apontando para o quão difícil é essa tarefa na relação com o outro, em que ele mencionou do versículo 1 ao 6 no versículo 12. Tem um teólogo que ele fala uma coisa que me chama muita atenção. Ele diz o seguinte: para mim, o desafio não são as partes da Bíblia que eu não entendo, mas as partes que eu entendo. Viver conforme com aquilo que nós compreendemos nas Escrituras, para aqueles que leem as Sagradas Escrituras com seriedade, com compromisso de realmente aplicar as suas vidas, nós percebemos o quão desafiador é. E quando Cristo fala sobre o perigo de não julgar, a gente olha para a nossa própria vida e a gente se percebe. Uma vez eu estava num congresso em que o pastor que estava pregando, ele disse o seguinte, num determinado momento, ele falou assim: eu sei que a maioria de vocês, pastores e líderes, enquanto eu falo aqui, estão pensando o quanto fariam melhor aquilo que eu estou falando agora. E naquele momento todo mundo começou a rir, porque é uma tendência daquelas pessoas que pregam, que ensinam, às vezes ficar pensando deslizes naquele que está falando. E ele falava sobre isso, do quanto isso é perigoso. Às vezes, no nosso ambiente de trabalho, no ambiente profissional, nós julgamos o chefe, na nossa vizinhança, nas relações familiares. Então, quando Cristo ele abre essa sessão falando sobre essa necessidade de orar, é para que nós possamos estar com o coração mergulhado no Senhor, a fim de travar esse tipo de relação, a fim de ser capaz de fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós mesmos. Quando a gente olha para essas instruções, a gente percebe que não é tarefa fácil viver assim. Parece muito elementar quando a gente chega no versículo 7, ele diz: pedir-se e dar-se-vos-á, buscai e acharei, bata e abrir-se-vos-á. Parece que é muito elementar o que eu vou dizer, mas para que a gente possa pedir, é necessário que nós possamos ter consciência de que temos necessidade, de que nós carecemos de alguma coisa, de que nós realmente precisamos de alguma coisa. Só pede quem se dá conta que tem necessidade. Mas a questão é, será que nós verdadeiramente temos consciência de todas as necessidades que nós temos? Será que nós temos consciência de tudo o que precisamos? Será que nós, quando olhamos para a nossa própria vida, nós estamos satisfeitos com todas as coisas? Ou será que existem aspectos da nossa existência em que nós reconhecemos que precisa do cuidado divino, precisa do socorro de Deus? Tem um texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos na íntegra, porque eu não seria capaz de falar melhor. É um texto do pastor John Piper, que ele diz o seguinte: Deus escreveu um livro, e essa realidade me deixa de queixo caído sempre que eu paro para pensar. Páginas e páginas de Deus. Seus pensamentos, suas palavras, seu coração, a somente alguns centímetros de distância. Eu posso levar isso comigo para onde eu for e ler quando eu quiser. Quando abrimos a Bíblia, o que nós vemos? Nós vemos o próprio Deus no livro. Se não o encontramos aqui, não o encontraremos de outra maneira, não com alguma esperança de amizade. Ler a Bíblia é uma das coisas mais importantes que podemos fazer. É mais importante do que qualquer outra coisa que nós temos e mais doce do que qualquer outra coisa que já comemos. É literalmente mais importante do que respirar. Mas não é isso que sempre vemos e sentimos quando abrimos a Bíblia. Nossos olhos fracos, cansados e distraídos só conseguem enxergar um retrato maçante e sem vida na parede. Mas não é um retrato, é uma janela. Não é algo sem vida que fica pendurado em uma moldura velha na parede. É algo que atravessa a parede e dá acesso a outro mundo. O mundo real, o mundo duradouro, o mundo melhor. A divina luz
brilha nessa janela e transforma tudo ao nosso redor. Todos sabemos que o caminho para o conhecimento de Deus não é fácil. Disciplina e determinação são importantes, mas só podem levá-lo até certo ponto. Alguns dias, uma semana, talvez um mês. A longo prazo, precisamos de algo mais forte, mais persuasivo do que disciplina e determinação. Há muitas armadilhas e obstáculos no caminho. No fundo, a razão pela qual nós não lemos a Bíblia é que não queremos ler a Bíblia. Não enxergamos alegria, paz e vida quando vemos aquela capa de couro em nossa prateleira. Nós vemos uma parede, não uma janela. O retrato maçante, a eterna beleza de outro mundo. Então nós postergamos a leitura, deixamos a Bíblia fechada e seguimos em frente. Nós ficamos na cama e deixamos de contemplar o milagre. Por que eu compartilhei esse texto com os irmãos? Nós nos damos conta da nossa necessidade a partir do momento que nós conhecemos mais a Deus, em que nós lemos mais as Sagradas Escrituras, que nós nos aproximamos mais de Deus em oração. É nesse momento que nós vamos nos dando conta da nossa necessidade, da nossa miséria, da nossa falência. Eu congreguei aqui nessa igreja por 12 anos, fui membro aqui por 12 anos, fui extremamente abençoado nessa igreja por 12 anos, assistindo às aulas da escola bíblica, participando dos cultos, ouvindo as pregações do pastor Antônio. Mas, simultaneamente, a esses 12 anos que eu estive aqui, por 4 eu servi na igreja em Rio das Pedras, com o pastor Sérgio, e lá eu tive uma conversa muito interessante com uma senhora chamada Maria de Lourdes, que eu nunca mais esqueci dessa conversa. E essa senhora, certa vez, ela me disse o quão difícil estava sendo para ela a caminhada na vida cristã, porque ela tinha certeza que, a partir do momento que ela começou a congregar na igreja, ela foi se dando conta de que ela pecava mais. Ela falava que, a partir do momento que ela caminhava com Cristo, ela percebia o quanto era pecadora. E isso trazia grande angústia para ela. Em determinado momento dessa nossa conversa na escola bíblica, nós chegamos à conclusão de que ela não passou a pecar mais, mas ela ampliou a percepção que ela tinha do seu próprio pecado. E ela percebeu o quanto o Deus era santo, o quanto Jesus Cristo era perfeito, o quanto era precioso o Evangelho. Então, são coisas que nós só nos damos conta a partir do momento que nós nos aproximamos mais do Senhor. Como o texto do pastor John Piper diz, disciplina, determinação, escolas bíblicas, pregação, tudo isso só consegue te levar até determinado ponto. É necessário que você desenvolva uma relação com o Senhor. É necessário que você submeta o seu coração ao escrutínio das Sagradas Escrituras. É necessário que a pregação ela não seja meramente informação, mas é preciso que nós deixemos o nosso coração ser moldado pela palavra do Senhor. Então, a partir do momento em que isso acontece, nós vamos nos dando conta do quanto nós somos carentes da graça do Senhor, do quanto somos carentes do cuidado de Deus. Então, quando nós vemos essa declaração que nós devemos pedir, ela se reveste de especial sentido, porque nós nos damos conta que pedir não é simplesmente a necessidade de uma bênção especial da qual eu me dei conta que eu preciso, mas pedir é uma necessidade diária na minha vida, porque nós somos incansavelmente famintos da graça do Senhor. Nós nunca chegaremos ao momento da caminhada com Deus em que nós teremos recebido o suficiente da graça. Paulo diz isso quando ele diz que Deus, aquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele há de terminá-la até aquele grande dia. Ou seja, é uma obra contínua até que nós nos encontremos com Cristo. Quando a gente olha para isso e vê Cristo falando sobre a necessidade de pedir, a necessidade de buscar, a necessidade de bater. Um grande teólogo chamado Martin Lloyd-Jones, que os irmãos conhecem bem, o pastor Antônio sempre cita com muita frequência, ele fala que pedir, buscar e bater não é uma gradação na intensidade que nós buscamos, mas aponta para aspectos diferentes da nossa relação com Deus.
é persistência, perseverança e importunação. É necessidade de nós sermos consistentes nessa busca. Haverá dias em que nós oraremos ao Senhor, que nós leremos as Sagradas Escrituras, em que o céu parecerá que está blindado à nossa voz, estará blindado aos nossos pedidos. Haverá momento na nossa caminhada com Deus em que você conseguirá ler Levítico, que é um livro denso, que é um livro pesado, você conseguirá ler com alegria. Mas haverá dias em que ler João 3,16, que é o grande cerne do Evangelho, vai ser pesado. Então é necessário que a persistência, a perseverança seja uma marca na nossa vida. E também a importunação. É necessário que nós não nos cansemos de importunar Deus, essa santa importunação. De clamar a Deus pelo seu cuidado, de clamar a Deus por sua bondade, de clamar a Deus por sua misericórdia, de clamar a Deus que Ele possa moldar o nosso caráter a exemplo do caráter de Cristo. É necessário que essa dose de fôlego espiritual esteja presente na vida do crente. Não se engane ao acreditar que os maiores pastores, os maiores pregadores, aqueles que mais fazem, de maior ministério, de maior envergadura na obra do Senhor, eles não passam por momentos difíceis, momentos árduos. Existem alguns pastores que eu gosto muito de conversar e fui muito abençoado no contato pessoal. Um deles é um grande amigo dessa igreja, o pastor Ronaldo Lidório, né, hóspede frequente da casa do Tony. O pastor Ronaldo Lidório, todas as vezes que eu converso com ele, que eu tive a oportunidade de conversar com ele, isso não acontece com tanta frequência, mas todas as vezes que eu tive a oportunidade de conversar com ele, a humildade, o senso de serviço e a consciência da nossa fragilidade sempre enchem o meu coração de graça, porque quando eu olho para a vida dele, percebo um homem com tamanho histórico de serviço para a igreja, e sempre quando fala acerca de si mesmo, se mostra carente da graça do Senhor, carente do cuidado do Senhor. Então isso deve ser motivo de encorajamento para mim e para você, porque nos momentos difíceis de caminhada, nos momentos em que a gente se sente frágil, nos momentos em que a gente não se sente com vontade de ler as Sagradas Escrituras, não pense que isso é uma peculiaridade sua. Então conserve no seu coração perseverança, persistência e esse senso de importunação. Mais à frente, no texto, Jesus fala: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Jesus apresenta aqui o compromisso divino de nos prover, de sustentar, de cuidar de nós com tudo aquilo que nós precisamos. E ele tira como ilustração, ele pinça como ilustração das nossas relações humanas, a relação de um pai com um filho. A imagem daquele que é o provedor, daquele que cuida de um ser mais indefeso, do seu filho. Ele pinça dessas relações e mostra qual pai que, quando o filho lhe pede pão, lhe oferece uma pedra, ou pede peixe, oferece uma cobra. É estranho porque quando a gente pensa sobre isso, não são poucos os exemplos de pessoas que viveram momentos em sua caminhada que duvidaram da bondade de Deus. Quando a gente olha para isso, quando a gente olha para esse exemplo, ainda que as mulheres estejam no mercado de trabalho, também se empenhem, né, no cuidado com a família, Cristo ele pega o exemplo de um compromisso moral, um compromisso visceral de alguém que tem que cuidar do seu filho. Quando a gente olha para a nossa família, isso é muito fácil de exemplificar, porque quando a gente olha para a nossa casa, a gente se vê impulsionado a fazer a mesma coisa.
Eu hoje tenho 2 filhas, uma com 9, outra com 6 anos, e eu me vejo sempre fazendo aquém daquilo que eu devo fazer. A gente sempre quer acordar de madrugada, ver se está dormindo bem, ver se está sentindo frio, e saber se está indo bem na escola, como é que está a saúde. Então, esse cuidado com o filho, isso é algo que a gente conhece bem de perto. No entanto, quando ele fala qual é o pai que ao filho lhe pedir pão, lhe oferece pedra, e que ao pedir peixe lhe oferece uma cobra, ele está falando que essa coisa do sustento é muito peculiar, é algo muito particular para o sustento, para a manutenção, para o conforto da criança. E às vezes nós, apesar de estarmos extremamente aplicados nesse cuidado, por vezes a minha natureza pecaminosa, ela pode fazer com que eu faça coisas diferentes. Em alguns momentos, eu posso dar aquilo para minha filha que não é tão saudável. Tem horas que a minha esposa, ela é extremamente diligente em relação à alimentação, e eu me encarrego de inserir chocolate, sorvete, essas coisas na dieta. Então, a gente sabe que não é bom, mas ao mesmo tempo, a gente acaba fazendo. E se você perguntar para elas se elas preferem legumes ou chocolate, elas vão dizer chocolate. Em alguns momentos em que eu estou extremamente ocupado, atarefado com outras coisas, a gente acaba errando na dose e permitindo que elas fiquem mais tempo na televisão do que deveriam, ou jogando mais tempo no celular do que deveriam. Isso é até um problema nos nossos dias, que a gente percebe crianças que estão tendo crises de abstinência de tela, né? Porque os pais, com tantos afazeres, acabam optando por ocupar os filhos daquilo que menos lhe cause transtorno. Então, se ela vai ficar quietinha por bastante tempo no tablet ou no celular, deixa ela lá quietinha no tablet ou no celular, ainda que isso não seja o melhor para ela. Só que com Deus não é assim. Deus, ele está permanentemente engajado em nos suprir com o melhor. Deus, ele está permanentemente engajado em fazer com que você receba o melhor suprimento. Deus, ele está permanentemente engajado em fazer com que você não receba pedra em lugar de pão. Deus está permanentemente engajado com que você não receba uma serpente, uma cobra no lugar de peixe. Então, quando a gente olha para isso, a gente vai se dando conta que nós, da mesma forma como nós fazemos com nossos filhos, e mesmo desejando fazer o melhor por eles, existem momentos em que nós somos levados a fazer algo diferente. E da mesma forma como os nossos filhos não possuem maturidade para saber aquilo que é melhor para eles, por vezes nós nos dirigimos a Deus com as mesmas deficiências, pedindo ao Senhor aquilo que nem sempre é o melhor para nós. Pedimos ao Senhor pedra, convictos de que estamos pedindo pão. Pedimos ao Senhor serpentes, convictos de que estamos pedindo peixe. Então, existem momentos em nossa vida em que a gente recebe alguns nãos do Senhor, em que alguns dos nossos pedidos eles não são atendidos, e nós chegamos a questionar a Deus, mas por que o Senhor se comporta de forma tão sovina em relação à minha vida quando eu percebo a sua generosidade na vida de outros? Por que o Senhor é tão econômico ao cuidar da minha história quando eu percebo extrema benevolência na vida de outros? Lembre-se, não existe a possibilidade de Deus te tratar de forma equivocada. Não existe a possibilidade de Deus permitir que você invista tempo excessivo no tablet. Não existe a possibilidade de Deus permitir que você coma mais algodão doce do que legumes. Não existe a possibilidade de Deus te suprir com aquilo que vai te fazer mal. É necessário que a gente entenda que isso é um pressuposto na nossa relação com Deus. Porque no afã da nossa caminhada, por vezes, quando a gente lida com essa coisa de demanda e atendimento de demanda,
nós podemos olhar para os céus e identificar uma outra coisa em Deus, que não o Pai Nosso que estás nos céus. Alguém que está, de uma forma sádica, se deliciando com a nossa aflição por não recebermos aquilo que nós desejamos. Essa não é a figura do Pai de Jesus Cristo. Essa não é a figura daquele que entregou seu próprio filho para ser crucificado em teu lugar. Isso fica demonstrado de forma cabal, porque Cristo, quando ele, mais à frente no texto, ele diz o seguinte: se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Jesus aqui, ele chega num ponto da sua mensagem em que ele não fala somente sobre o ato de orar, mas ele começa a delinear um pouco do caráter a quem nós oramos. Se nós somos maus, nós estamos comprometidos em cuidar dos nossos filhos, nós estamos comprometidos em alimentá-los, estamos comprometidos em protegê-los, estamos comprometidos em fazer com que eles tenham a melhor formação que nós pudermos dar. Se nós que somos pecadores e egoístas conseguimos fazer isso, será que Deus, ele te trata de forma diferente? Porque nós cultivamos essa espécie de desconfiança em relação ao amor do Senhor, à bondade da paternidade do Senhor. Eu tive uma conversa há pouco tempo com um colega de trabalho, que ele tem um filhinho de pouco menos de 2 anos. O filho dele tem um problema cardíaco congênito, passou por uma cirurgia assim que nasceu, e vai ter que precisar passar por outras cirurgias. E o problema que ele tem só será resolvido de forma definitiva se ele passar por um transplante de coração. Até lá, ele vai ter que passar por algumas cirurgias para poder viabilizar a sua vida, que ele consiga desempenhar algumas atividades cotidianas. Ele hoje é uma criança de 1 ano e 7 meses, mais ou menos, e quando ele brinca, como qualquer criança da sua idade, ele corre um pouquinho, ele tem que parar, recuperar um pouquinho o fôlego, para depois continuar brincando, porque ele se cansa com 1 ano e 7 meses. E esse meu amigo cristão, ele dizendo o quanto estava sendo difícil para ele reconhecer a paternidade divina. Até porque ele não tem uma boa relação com seu pai. Isso pode trazer problema para muitas pessoas, porque por vezes a gente pode transferir a relação que nós temos com o nosso pai terreno com o nosso pai celestial. Aquele que nós aprendemos a chamar de pai aqui na terra pode dar crédito para o nosso pai celestial. Pode atribuir alguns adjetivos para o nosso pai celestial. E foi interessante porque ele dizia: Eduardo, meu pai, eu sei quem ele é. Eu sei que ele é meu pai biológico, eu procuro honrá-lo da forma que eu posso. Eu sei que foi ele quem me deu a vida. Eu sei que eu preciso fazer isso, preciso honrá-lo, porque a palavra de Deus assim o diz. Mas eu não consigo ter expectativa de que ele fará alguma coisa boa em relação a mim, que ele vai me presentear, que ele vai procurar me agradar. Eu não consigo ter esse tipo de expectativa em relação ao meu pai. E nesses dias que eu estou atravessando com meu filho, que tem 80% da sua capacidade cardíaca, é esse mesmo tipo de sentimento que eu tenho cultivado em relação a Deus. Eu sei que Ele é o meu Criador, eu sei que eu devo honrá-lo, eu sei que Ele é o Criador de todas as coisas, mas eu não consigo cultivar expectativas de que Ele tem me tratado com bondade. Então foi duro ouvi-lo falando isso, porque trata-se de uma dor legítima. Nós não podemos simplesmente dizer para ele: rapaz, tenha fé em Deus. Por mais que isso tenha muito significado, a dor daquele pai é uma dor legítima.
E nós gastamos algum tempo orando, chorando junto, conversando. E a partir do momento que nós fomos conversando sobre tudo que ele tenha vivido com o filho e sobre toda a história de vida dele, ele foi se dando conta de quantas outras formas Deus tem cuidado dele. E que a verdade que o sol nasce sobre justos e injustos, que a chuva cai também sobre bons e maus, ela é uma verdade que está nas Sagradas Escrituras. As enfermidades habitam esse mundo. A gente vai passar por aflições, a gente vai viver coisas que nós não gostaríamos de viver. E nem sempre nós saberemos o porquê nós passamos por coisas assim. Nem sempre nós saberemos o porquê. Nem sempre nós saberemos o porquê nós passamos por perdas. Nem sempre nós saberemos o porquê nós passaremos por frustrações. Nem sempre o porquê nós saberemos porque passaremos por traições. Nem sempre nós saberemos tudo, o sentido de tudo de ruim que acomete a nossa história. Então isso pode encher o teu coração de dúvidas, isso pode encher o teu coração de questionamentos, isso pode encher o teu coração de rancor em alguns momentos. O não saber tantas coisas pode fazer com que a gente possa se sentir amargurado e cultivar um certo ressentimento em relação a Deus. Contudo, existem coisas que nós sabemos. Existem coisas que nos foram reveladas. Existem coisas que fizeram sentido na nossa vida, fizeram sentido na nossa história e diante das quais nós não conseguimos mais viver de forma indiferente. Quando eu olho para a minha própria história, eu percebo que existem caminhos que eu teria trilhado se o Evangelho não tivesse me alcançado. Eu percebo escolhas que eu teria feito se o Evangelho não tivesse se manifestado de forma eficaz na minha vida. E eu tenho certeza que isso é uma verdade na vida de todo mundo que está aqui. As coisas que eu não sei, que eu não consigo compreender, elas vão se apequenando quando eu começo a investir tempo refletindo, meditando naquilo que eu sei. E esse meu amigo, ele começou a pensar na sua própria história. E ele pensou no lugar onde ele morava, as pessoas com as quais ele se relacionava. E ele percebeu a forma amorosa como Deus foi guiando a sua história diferente de outras pessoas que ele conheceu. E ele percebia que, apesar das dificuldades que ele atravessava naquele momento, que ele atravessa hoje, ele olhava para a sua família e entendia que a sua família era uma bênção, mesmo com a enfermidade que o seu filho estava lutando. Ele entendia, passou a conseguir ver o amor de Deus na sua esposa, no seu filho mais velho, e no sorriso do filho que passa por uma cirurgia, vai ter que passar por uma outra cirurgia, e conseguiu ver a graça do Senhor em todas essas coisas. E nós juntos, pensando sobre aflições, sobre lutas pelas quais todos nós passamos, nós juntos pensamos num outro aspecto, que Deus, ele tem uma relação individual conosco. Deus, ele nos chama para ter uma relação pessoal, mas existe também um aspecto coletivo na nossa relação com Deus. Nós fomos chamados pelo nome, mas também nós fomos chamados para ser família. E quando nós refletimos sobre isso, nós nos demos conta de que, a partir do momento em que nós fomos chamados para ser família, que nós fomos chamados para ser parte de um povo, nós nos demos conta de que algumas das aflições pelas quais nós passamos e a forma como nós atravessamos essas mesmas aflições, elas servem de instrumento de ministração na vida daqueles que caminham ao nosso lado. Aí talvez você pense o seguinte: bom, mas eu não quero sofrer para edificar a vida do meu irmão. Ainda que nenhum de nós voluntariamente façamos esse tipo de escolha, a gente se dá conta que existe uma dimensão no conhecimento de Deus que nós não chegaríamos se a dor não tivesse batido na porta da nossa casa.
Existe um senso de dependência do Senhor que nós não experimentaríamos se a angústia não tivesse sido extremamente eloquente na minha e na tua vida. Existe um grau de reconhecimento de finitude, de falibilidade, de imperfeição, em que a gente só atinge quando a gente não tem mais forças para fazer de forma diferente. Aí faz muito sentido quando a gente vê o apóstolo Paulo dizendo que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, que quando eu sou fraco, eu sou forte. A beleza de tudo isso é saber que Deus, Ele usa as nossas vidas de tal forma que até mesmo o nosso sofrimento pode servir de instrumento de edificação e gerar vida na vida de outras pessoas. É um princípio bíblico que, por vezes, um morra para que outros vivam. Por mais doloroso que isso seja. E talvez na nossa caminhada a gente experimente algumas mortes, em alguns desejos, em alguns sonhos, mas estejam certos que isso será semente para poder florescer vida na vida de outras pessoas. Quando o teu coração for inclinado, for tentado a se ressentir de Deus, por conta da dor, por conta da aflição, por conta da angústia, por você não conseguir compreender alguns trechos da tua caminhada, da tua relação com Deus, lembre-se que aquilo que você compreende é muito maior. Você foi visitado pela mensagem de que o Criador dos céus e da terra, aquele que trouxe à existência todas as coisas, aquele que me sustenta aqui de pé, que faz com que o teu coração continue batendo, que faz com que a gente continue caminhando dia após dia, que num mundo onde boa parte das pessoas não tem o que comer, mal tem o que vestir, a gente está aqui num lugar como esse. E que esse mesmo Deus, Ele enviou o seu Filho ao mundo, para que se fizesse homem, para que caminhasse por essa terra, deixando um rastro de graça, de misericórdia, de bondade, de empatia, num grau que eu e você jamais experimentaremos. Jamais conseguiremos demonstrar por outras pessoas. E que apesar de ter caminhado por esse mundo dessa forma, esse ser, ele foi açoitado. Esse ser, ele foi cuspido. Esse ser, ele foi maltratado, foi ultrajado. Ele foi pendurado numa cruz. E ele passou por tudo isso, por conta do meu e do teu pecado. Então, ainda que nós viéssemos ao mundo, experimentássemos todas as desventuras que esse mundo pudesse nos dar, se nós fôssemos salvos, se a mensagem do Evangelho tivesse feito sentido na nossa história, ainda assim nós seríamos os melhores daqueles que habitaram nesse mundo. Porque existem reis, existem pessoas que habitaram nessa terra em meio ao luxo, em meio à abundância, mas que não conheceram o Evangelho. E essas pessoas são mais miseráveis do que o mais simples, o mais humilde no reino dos céus. Eu gostaria de convidá-los a orar. Feche seus olhos comigo. Nós, por vezes, na nossa caminhada, como eu falei, a certeza do cuidado, do amor, da bondade de Deus, ela pode se tornar opaca diante dos nossos olhos. Mas que não falte em mim, não falte em cada um de vocês esse senso de dependência e saber que esse senso de dependência está ancorado num Deus que é bom. Está ancorado no nosso Pai que estás nos céus.
O pastor Tim Keller, ele disse uma frase que também foi muito interessante quando eu li, que diz: nós só conseguimos dizer seja feita a vossa vontade se nós tivermos a certeza de que é o Pai nosso que estás nos céus. Deus amado, nós reconhecemos, Deus, as nossas imperfeições, falhas, nossos pecados, as nossas limitações. E por conta disso, Senhor, por vezes é difícil lidar com as lutas, com as aflições, com as dores da presente existência, sem passar pela experiência da dúvida, do ressentimento, da dor. Deus Santo, eu te peço que o amor de Cristo na cruz do Calvário, o amor que foi capaz de dizer, eles não sabem o que fazem. Deus, que esse amor possa encharcar as nossas vidas, a ponto de nós olharmos para as aflições, para as lutas, para as adversidades, com o coração certo de que todas elas empalidecerão, todas elas, Senhor, perderão a sua cor no dia em que nós nos encontrarmos com o Senhor. No dia em que nós pudermos olharmos face a face a glória que nos está prometida nas Sagradas Escrituras. Deus, até lá eu te peço que o teu Santo Espírito, a tua melhor porção, Deus, possa ser o nosso suprimento. Que nós possamos ter uma teimosia santa de te buscar, mesmo quando as circunstâncias apontarem para o contrário. Deus amado, eu te peço que o Senhor possa sustentar aqueles que aqui entraram, Deus, com o coração dilacerado, Deus, pelos problemas, pela luta, pela adversidade, por aquilo que nós não conseguimos compreender. Eu te peço, Deus, que a nossa incompreensão, Deus, as nossas dúvidas, elas possam ser dissolvidas no teu amor. Que elas possam ser dissolvidas no consolo que o teu Santo Espírito pode dar. Que elas possam ser desfeitas na paz que o mundo não conhece. Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, nós te clamamos que o Senhor faça assim, Deus. Amém.